Doutor Diogo, muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Rafael. Boa noite, professora Isabel. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre algumas pesquisas que a gente já desenvolveu sobre cidades digitais e o foco também da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos que agora, durante a pandemia, nós tivemos um boom no mundo todo em relação ao direito e à tecnologia. Nós tivemos um crescimento enorme da tecnologia por parte de todos os países do mundo, especialmente no Brasil. O crescimento de compras pela internet, utilizando a tecnologia, também é muito grande, e isso tem uma ligação direta com a proteção de dados. Após, mesmo não estando ainda em vigor as punições das multas relativas à nova Lei Geral de Proteção de Dados, a lei já está em vigor. Inclusive, nós já tivemos, nesse primeiro mês dessa lei, já tivemos condenações de danos morais em relação à construtora Cirela, já foi condenada a pagar uma indenização por danos morais em relação à violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu queria falar um pouco para vocês hoje. Eu preparei uns slides sobre a ideia de cidades inteligentes, a ideia de cidades digitais, e também trazer um resultado de uma pesquisa científica que eu queria até cumprimentar a minha ex-aluna Letícia, ela está presente aqui, que foi uma das alunas que participaram dessa pesquisa, e eu queria mostrar para vocês, de primeira mão, os resultados dessa pesquisa que analisou todos os projetos de lei, todos os projetos relacionados às cidades digitais que nós temos no Brasil e quais foram as consequências da aplicação de verbas em relação também às regiões do Brasil, quais foram as regiões que mais aproveitaram essa implantação das cidades digitais. Então, eu vou pedir licença para vocês para colocar, apresentar aqui minha tela uns pequenos slides que eu preparei para mostrar esses dados para vocês. A partir de agora, eu vou apresentar a minha tela inteira para que vocês possam ter acesso ao slide. Eu só queria confirmar se vocês estão vendo o slide. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, a primeira ideia, quando a gente pensa em cidades inteligentes, em cidades digitais, é achar que transformar uma cidade em inteligente é fazer um site oficial da cidade ou entregar à população uma internet para todos. Essa é a primeira ideia que vem na mente da gente. Então, um município aqui, eu estou falando de Sergipe, da cidade de Aracaju, então um município de Aracaju, de Sergipe, Aracaju, por exemplo, se acha digital por ter um site oficial da prefeitura de Aracaju. Ou a cidade de Aracaju se acha digital por ter, em alguns pontos de Aracaju, internet disponível para a população. Esses pontos fazem parte da transformação de uma cidade em cidade digital. Mas não é apenas isso que a gente pode considerar para afirmar que uma cidade é digital. Porque a cidade digital, verdadeiramente, ela tem que ser uma malha de serviços e bens disponíveis na internet, possibilitando que o cidadão estabeleça um contato direto com o cyberespaço. E esse contato ele tem que interferir na qualidade das ações públicas nos processos de consumo. Então, em resumo, é aproximar o cidadão do poder público através da tecnologia. Então, essas cidades digitais, elas irão atuar como um sistema de redes inteligentes conectados. Só para vocês terem uma noção, mundialmente, algumas empresas privadas estão investindo em cidades inteiras, disponibilizando internet e aparelhos, computadores e telefones, entre aspas, gratuitamente
para várias partes do mundo. Um exemplo disso é a grande empresa que todos nós conhecemos, que é a Amazon. Então, a Amazon ela escolhe algumas cidades do mundo e disponibiliza internet gratuita para toda a cidade e aparelhos para a população conseguir utilizar a internet. O que é que significa isso? Aparentemente, uma atitude gratuita, louvável, mas na prática nós sabemos que essa transformação nessa cidade digital, ela tem única e exclusivamente o objetivo da Amazon vender os produtos dela para toda essa cidade, toda essa população. Então, nem sempre transformar uma cidade em inteligente, utilizando a tecnologia para isso, nós temos apenas um benefício. Como nesse exemplo, nós temos um malefício. Então, quais são os objetivos de transformar uma cidade em cidade digital? Primeiro, é promover o vínculo social. É para que a sociedade tenha acesso a todas as possibilidades que a tecnologia tem ao seu favor. Segundo, é incentivar a inclusão digital, ou seja, democratizar o acesso à informação. Então, cada vez mais que as pessoas têm acesso à internet, elas têm acesso à informação, elas se atualizam, elas se educam com essa utilização. O terceiro objetivo é produzir dados para a gestão de espaços. Então, agora, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais dos usuários, eles estão resguardados por essa lei. E esses dados estão resguardados e todas as empresas do Brasil, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, terá que obedecer e proteger os dados do cidadão, sob pena de não havendo o consentimento desse cidadão para manusear os seus dados, a empresa ela pode ser punida. Outro objetivo é aquecer as atividades políticas, culturais e econômicas. E o último objetivo é reforçar a dimensão pública. Cada vez mais que a gente permite que a população utilize a internet para se aproximar do poder público, isso reforça a dimensão pública que o poder público tem para com o cidadão. E aí, quando entrou em vigor a lei do Marco Civil no Brasil, surgiu o primeiro ponto, que esse ponto já foi ratificado pela ONU, que a internet é um direito fundamental da humanidade. Então, em face da infinidade de benefícios sociais que a internet pode ter, a ONU elegeu a internet como direito fundamental. Mas não basta apenas disponibilizar a internet para toda a população, considerando isso como direito fundamental. Porque antes da internet, nós temos que aplicar e conscientizar a população a ter uma educação digital. Por que eu estou falando isso? Porque grande parte da população de baixa renda, ela não tem uma alfabetização local, ela não tem bibliotecas digitais e ela não vai poder utilizar a internet a seu favor. Então, antes mesmo de se pensar em conceder uma internet para toda a humanidade, a gente tem que educar de forma digital toda a humanidade para que ela possa utilizar a internet a seu favor. Então, na prática, a gente não pode entender que um aluno, por exemplo, que utiliza a sua internet pode utilizar a seu favor se ele não for alfabetizado. Primeiro, o aluno ele tem que ser alfabetizado. Segundo, ele tem que ter um mínimo de educação digital para que ele possa pesquisar na internet e utilizar todo o conhecimento que a internet tem para seu favor. E aí sim nós fechamos essa parte importante, que é a da internet. Outro processo que a gente tem importante quando se fala de cidades digitais é o processo da smartização,
Ou seja, em uma cidade é imprescindível a inclusão dos cidadãos nos processos decisórios. Como é que inclui o cidadão nos processos decisórios? A tecnologia aplicando e aproximando o poder público da população. Então, veja como seria bem mais fácil, gente. Vejam como seria bem mais fácil se toda a população tivesse acesso à internet e um elo de ligação através de app com o poder público para a população participar das decisões do dia a dia do poder público. A gente sabe, e eu acho que não há dúvida nenhuma, que para uma política pública ser bem aplicada, deve haver a participação da sociedade civil. Tanto a participação da sociedade civil no processo inicial do projeto da política pública, no processo de execução e no processo de fiscalização. Mas como seria mais interessante a participação da sociedade civil? Se nós, a própria sociedade civil, pudesse, através de um app, poder se manifestar e opinar, por exemplo, na criação de um projeto que envolve moradia, seria muito mais fácil, cada um na sua casa, no seu aparelho celular, participar dessa opinião do que marcar uma reunião em um auditório de um hotel 5 estrelas às 15 horas da tarde. Porque a gente sabe que esse tipo de participação da sociedade civil é uma participação utópica. A população não vai, de fato, para uma reunião de uma política pública às 3 horas da tarde dentro do Hotel 5 Estrelas. Mas a população poderia participar, de fato, do processo decisório do poder público se a população tivesse um app disponível para a população opinar e dar a sua opinião, tanto no início, no meio e no final de um projeto de política pública. De um lado, nós temos esse processo de esmartização. Do outro, nós temos a famosa gentrificação. Porque a população que tem essa tecnologia a seu favor, ela não estaria excluída. Mas a outra parcela da população que não tem habilidade suficiente para lidar com a tecnologia, nós teríamos mais uma forma de exclusão social. Então, além de todas as exclusões que nós já temos no Brasil e no mundo, nós vamos entrar agora, nós já estamos diante, vamos cada vez mais crescer, uma nova forma de exclusão, que é a exclusão daquelas pessoas que não sabem lidar com a tecnologia. E aí, essas pessoas vão ficar à margem desse novo mundo tecnológico que nós teremos de agora em diante. Não se pode pensar numa cidade inteligente, uma cidade digital, se não existe anteriormente uma lei municipal ou um plano diretor inteligente. Então, por exemplo, vou falar aqui da minha cidade, Aracaju. Nós temos um prefeito aqui em Aracaju que está se candidatando para se reeleger, que na primeira promessa dele eleitoral, ele queria e prometeu que fosse transformado Aracaju em uma cidade inteligente. Só que ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu fazer isso porque o plano diretor, que é a lei municipal de Aracaju, não é inteligente. O plano diretor de Aracaju é burro, vamos imaginar. O plano diretor de Aracaju é burro e um plano diretor burro jamais vai permitir que se transforme uma cidade em inteligente. Então, todos nós sabemos que é o município que tem a competência constitucional para aprovar o plano diretor de cada município. Então, se esse plano diretor não é inteligente, não vai haver uma governança inteligente. Não vai existir políticas públicas com o intuito de participação da população na criação, fiscalização e efetivação dos direitos. E aí nós temos a responsabilidade do poder público. É o poder público,
no Brasil que é o responsável pela inclusão do cidadão como usuário digital. Então, não é a empresa privada que tem a responsabilidade de conceder uma internet ao cidadão. A responsabilidade no Brasil é do próprio poder público em transformar o cidadão em um usuário digital. E aí nós temos grandes entraves em relação à não transformação nas cidades digitais, que um deles é o congestionamento. Nós temos um dado aí que o Brasil perde 268 bilhões de reais por ano com congestionamento. Nas grandes cidades, você às vezes tem um aplicativo que mostra exatamente o percurso que o ônibus, o metrô ou o Uber faz. Mas seria muito mais interessante e diminuiria muito mais o congestionamento se, por exemplo, o ônibus só parasse num determinado ponto, se ele soubesse com exata certeza que pessoas que iriam descer ali ou pessoas que iriam subir naquele ônibus. Então, a tecnologia transformando a cidade digital, nesse ponto, diminuiria o congestionamento. E aí, é necessário, para transformar uma cidade em digital, políticas públicas de inclusão digital. Nós tivemos uma delas, que é um convênio do ICMS, que permitiu conceder a isenção do ICMS na prestação de serviço de comunicação. Esse convênio foi entre a empresa NET e um grupo telefônico que implantou o programa de banda larga popular e, como bônus, teve a isenção tributária. Não pagaram o ICMS. Isso é uma política pública de inclusão digital. Nós tivemos também a lei de Marco Civil, que é a lei 12.965 de 2014, que, teoricamente, pela lei, permite o acesso à internet como essencial a todo exercício da cidadania. Então, não existe cidadania, segundo a lei do Marco Civil, se toda a população não tiver internet. E tivemos uma portaria em 2017, elaborada pelo Ministério da Ciência, que é a portaria 7.154/2017, que implantou um projeto de transformar todas as cidades do Brasil em cidades digitais. E aí, esse foi o foco de um ano de pesquisa científica, que eu vou passar para vocês os resultados daqui em diante. Então, quem quiser saber quais foram as cidades que foram atendidas por esse programa, basta entrar nesse site que está aí, do Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Inovação e Comunicação, que olhar como foi esse programa, que teve como objetivo modernizar a gestão, ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros por meio da tecnologia. Então, de antemão, antes mesmo de analisar os resultados, nós já podemos detectar que há disparidades enormes em razão da região onde está situada cada cidade no Brasil. E aí eu separei os resultados conclusivos dessa pesquisa que nós fizemos durante um ano e que foi apresentada o relatório final nesse mês e vai ser posteriormente publicada através de um artigo científico. Mas, de antemão, eu já vou falar para vocês. Quais foram os resultados das pesquisas? Primeiro, a região Nordeste, que é a que eu estou falando para vocês. Na região Nordeste, nós tivemos correspondente ao quantitativo de 70 cidades implantadas. Mas lembrem, e nós temos que destacar, que por ser uma região que resultou em implantações,
embora dispusesse de 152 cidades contempladas. Então, de 152 cidades contempladas, apenas 70 cidades foram implantados projetos para transformar a cidade em digital. E assim, a gente percebeu através desse ponto do Nordeste que a mesma obteve um percentual de aplicação de recursos de 24%. Então, não se assustem ou se atenham à quantidade das cidades, mas sim à porcentagem que essas cidades utilizaram as rendas disponíveis pela União para transformar as cidades em digitais. Porque se essas rendas não forem devidamente aplicados, o valor do projeto, resultante do projeto, teve que retornar para a União. Então, se apenas 70 das 152 cidades do Nordeste utilizaram os recursos, as outras cidades tiveram que devolver o dinheiro para a União, sob pena de responder por crime de responsabilidade. Todos nós sabemos disso. Já a região Sudeste obteve o segundo maior quantitativo, resultando de 54 cidades implantadas, mas ela só tem 82 cidades. Então, de 82, 54 foram implantadas. E aí você já vê que o investimento foi muito maior, porque na região Sudeste, eles aproveitaram 65,9% dos investimentos federais para transformar as cidades do Sudeste em cidades digitais. Continuando, a região Sul teve o terceiro maior alcance, haja visto ter um resultado de 22 cidades implantadas, de 39 cidades contempladas. Então, de 39 cidades contempladas, 22 foram transformadas em cidades digitais. E aí nós tivemos um investimento de 47,5% da verba prevista. Já na região Norte, no total de 22 cidades digitais implantadas, foram contempladas 47 e utilizaram 27,1% dos investimentos. Então, vejam que é bem parecido aí. O total de investimento do Nordeste é 24, o total do investimento do Norte é 27 e o total do Centro-Oeste também é 27. E são muito parecidos. O Centro-Oeste, por exemplo, de 3 cidades implantadas, de 47 contempladas. Então, no Centro-Oeste, 47 cidades foram contempladas, mas apenas 3 foram implantadas. Então, vejam a disparidade desses dados, pessoal. A região Norte, a região Nordeste e a região Centro-Oeste têm uma porcentagem de aproveitamento de investimento parecida, que gira em torno de 27%. Mas a região Sudeste, 66%, se a gente arredondar, e a região Sul, quase 50%. Então, nós temos aí um dado expressivo que mostra a omissão dos governantes das cidades da região Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que não aproveitaram os recursos federais para transformar aquelas cidades em cidades inteligentes. Infelizmente, já a região Sudeste e a região Sul aproveitaram quase a metade, a região Sul, e a região Sudeste mais da metade dos investimentos disponíveis. Então, a gente vê, através dessa pesquisa, a disparidade que nós temos das regiões do Brasil em termos de aproveitamento de orçamentos para a tecnologia, infelizmente. E aí, como ponto final da nossa fala, eu trouxe para vocês um dos maiores projetos de cidades inteligentes do mundo, que é uma cidade
que está sendo projetada e planejada no Canadá pela empresa Google. Então, o que nós temos no mundo e no Brasil, algumas cidades, nada se aproxima da cidade inteligente que vai existir no Canadá através do Google. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque nessa cidade houve uma formação de uma parceria entre a Google, que é uma empresa privada, todos nós conhecemos, com as autoridades municipais, estaduais e federais. Então, essa cidade vai ser criada por uma parceria público-privada. E toda a estrutura dessa cidade, ela vai ser feita em madeira e terá como objetivo abrigar moradia de mais de 3.000 habitações. E o uso dessa cidade, ela é adaptada de forma diferente, conforme as necessidades da população. Então, nessa cidade, nós vamos ter espaços que, em alguns dias, será utilizado para um comércio, para uma empresa, e o mesmo espaço, ele pode ser transformado para moradia. Então, são espaços que podem ser transformados por serem de madeira, através de instrumentos de tecnologia, numa casa ou no espaço de comércio, sendo, por exemplo, o mesmo espaço. Nós temos também um tipo de energia que é a geotérmica, pouco utilizada no mundo, que ela é utilizada a partir do calor interno da Terra, então super inovadora. A reciclagem de toda essa cidade, ela aproveitará 80% do lixo, e os transportes, que é o maior problema da tecnologia e do direito hoje em dia, é o congestionamento. Então, para essa cidade, como nós vimos aqui, terão túneis subterrâneos para a realização de entregas e transporte de materiais, para que não haja, durante a rua ou a estrada, congestionamento. E, especificamente, em relação à tecnologia, vai ser utilizada, obviamente, a fibra óptica, e o Wi-Fi terá velocidade de 5G. Mas o ponto principal para a gente pensar nessa aula é em relação à privacidade. Ninguém tem dúvida nenhuma, ninguém pode ter dúvida nenhuma que uma cidade totalmente inteligente, criada pelo Google, ela será 100% vigiada. Ela será 100% vigiada, e 100% das informações dos 3.000 moradores que estão morando nessa cidade serão coletadas pela Google. Será coletada pela Google por quê? Para que finalidade? Obviamente, para a finalidade da Google, através das suas empresas, venderem seus produtos a essa população e a toda a população do mundo. Esse ponto principal é o ponto que é vedado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas lembrem vocês que, apesar de existir no Brasil uma Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de existir na Europa, na União Europeia, uma lei que o Brasil teve como base a da União Europeia, nos Estados Unidos, poucos estados possuem uma Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, a Califórnia. Então, o próprio Estados Unidos é o que mais viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, qual é a conclusão que a gente pode pensar disso tudo? Primeiro, que é o poder público que assume o importante papel no que diz respeito ao desenvolvimento de ações envolvendo direito e tecnologia. O poder público pode até realizar, como nesse exemplo que nós acabamos de ver, da cidade digital feita pela Google, uma parceria público-privada. Mas a iniciativa
tem que ser a partir do próprio poder público. E segundo ponto da conclusão da minha fala é que a gente não pode pensar que existe democracia sem a inclusão digital, a qual diz respeito não apenas o simples acesso à tecnologia, mas nós temos que relacionar também a construção e a vivência de uma cultura da rede que é muito maior do que apenas uma internet para todos. Então, eu deixo meus contatos, tanto do e-mail quanto do Instagram, e desde já eu agradeço a atenção de todos. Eu gostaria de agradecer em nome da FAEP, doutor Diogo de Calazas Andrade, pela palestra, muito enriquecedora, trouxe muito conhecimento para nós. Fiquei muito feliz também pelas palavras e gostaria até de fazer uma pergunta, tanto que eu fiquei curioso. Tem duas, né? A primeira pergunta é a seguinte: quais os impactos que o senhor considera que as cidades digitais ocasionarão nas relações interpessoais? 100%, né? As cidades digitais, quanto mais a gente tem tecnologia crescente no país, menos privacidade e direitos da personalidade cada um dos cidadãos tem. Então, uma cidade, por exemplo, que é totalmente vigiada, como a famosa Londres, por exemplo, uma pessoa que mora em Londres, ela não pode ter a mesma privacidade de uma pessoa que mora aqui em Aracaju. Porque aquela tecnologia, ela vai interferir diretamente nos direitos da personalidade de cada um. Tanto é verdade que na nova Lei Geral de Proteção de Dados, para preservar a privacidade, é necessário o consentimento expresso do usuário para que a privacidade dele seja resguardada. Então, a gente vai caminhar cada vez mais para diminuir os nossos direitos da personalidade em razão dos avanços da tecnologia. Infelizmente, a tecnologia traz grandes oportunidades, como nós tivemos agora, inclusive a minha oportunidade de estar falando com vocês através da tecnologia aqui, não é? A gente pode conversar com palestrantes e professores, cada um na sua residência, cada um no seu escritório. Por um lado, tem esse lado bom da tecnologia, mas por outro, nós temos nas salas de aulas, nas palestras, invasões de hacker, e tudo isso que nós já sabemos, né? Tudo tem os dois lados de cada ponto. Posso fazer outra? Claro. A outra é: o senhor considera que o poder público aqui do Brasil está preparado para a inclusão do cidadão como usuário digital? De forma nenhuma. Uma das maiores críticas em relação à nova Lei Geral de Proteção de Dados é o poder público. Primeiro, todas as multas que nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados, que chega a 50 milhões, não podem ser aplicadas para o poder público. Nenhuma das multas pode ser aplicado para o poder público. Então, se o poder público, por exemplo, nessa época de pandemia, e que nós temos dados sensíveis em relação à saúde da população dentro dos computadores do poder público, imagine se esses dados fossem vazados. O poder público não pode ser punido com uma multa em relação a isso. Segundo, todas as empresas, inclusive o poder público, tem que ter um setor específico e um funcionário específico conhecedor da nova Lei Geral de Proteção de Dados para que se evite os vazamentos. Como vai ser isso possível no poder público? Se um servidor, para ingressar no poder público, ele só pode ingressar mediante concurso público. Será que existe no meu município aqui de Aracaju servidores que conhecem profundamente a Lei Geral de Proteção de Dados para poder aplicar ela na prática? Creio que não. Então, uma das críticas da nova Lei Geral de Dados, que não é e nem está sendo muito estudado ainda, é a aplicação dessa lei para o poder público, que é um tema de super relevância e importância, porque o poder público, muitas das vezes, dos nossos direitos fundamentais, é o que mais viola.
não é? É o grande violador, é o próprio poder público. Então, essa lei, ela é, em grande parte, ela não é aplicada para o poder público, infelizmente. Talvez seria até interessante incluir nos editais dos concursos públicos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Até como uma forma de capacitar, de tornar viável a transformação nessa. Aí vai de encontro a vários princípios do direito administrativo, que é você especificar no concurso a competência da pessoa, não é? Então, quanto mais você especifica no concurso a competência que essa pessoa, limita o concurso para determinadas pessoas. E aí viola outros princípios também do direito administrativo, da impessoalidade, todos aqueles princípios que a gente conhece. Então, é mais complicado para o poder público aplicar. Tá, eu agradeço muito as respostas, fiquei muito boa. Eu vou passar para a pergunta dos alunos, né, dos interessados aqui. Deixa eu só um minutinho. Primeiro eu quero dar boa noite para o professor Diogo, né, que eu ainda não falei boa noite com ele. E eu vejo nessa questão do funcionário público, né, entre aspas, aqui eu vou colocar para cuidar dessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, talvez uma solução provisória, uma solução, e talvez nem a título provisório, e aí eu pergunto para o senhor o que o senhor acharia disso, referente de colocar terceirizados, né? Por quê? Porque nós sabemos que muito serviço do poder público é terceirizado, principalmente nas questões tecnológicas, e quando nós trabalhamos com a questão da terceirização, acaba sendo até mais célere do que quando nós temos um funcionário que é dedicado para aquilo. Por quê? Porque nós podemos cobrar mais da empresa terceirizada. Então, talvez poderia se fazer processos licitatórios para contratar a empresa para trabalhar nesse sentido. Mas aí também nós esbarramos em uma outra questão, que é a questão de se realmente essa empresa vai colocar pessoas idôneas para fazer esse trabalho, né, professor? Exatamente. Então, assim, exatamente. Sim, pode continuar. Exatamente. A maior parte dos contratos que o poder público tem em relação à tecnologia são contratos decorrentes de licitações, empresas privadas que prestam esse serviço. Então, a própria Constituição permite, é possível, excepcionalmente, quando o Estado ele não tem essa especificidade para tecnologia, contratar uma empresa privada através de licitação, através de terceirização. É possível isso, e eu acho que esse que vai ser o caminho. As grandes empresas vão investir, nós temos cursos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, advogados se aperfeiçoando, todo mundo estudando, justamente para esse novo nicho que vai tanto ser aplicado à pequena empresa, vizinho na esquina da nossa casa, vai pegar uma informação, quanto a grande empresa e o próprio Estado. Então, eu acho que essa é uma solução provisória, primeiro a terceirização e depois os contratos mesmo com empresas privadas para aplicar a tecnologia. Eu creio que é uma boa opção. Muito obrigado. Vou passar, então, para a pergunta do Anderson, que perguntou o seguinte: Diogo, qual seria o papel do direito diante dos cidadãos que estão sendo vigiados nessa cidade canadense? Olha, Anderson, inicialmente, a primeira revista no Brasil que trouxe essa cidade do Canadá na capa foi super interessante. E logo nessa revista, o primeiro problema que existiu foi justamente em relação ao direito à segurança, às pessoas vigiadas e à falta de privacidade. Tanto isso é verdade que a criadora do projeto, a primeira diretora do projeto dessa cidade, ela pediu demissão, porque ela percebeu que seria na prática impossível uma pessoa morar dentro de uma cidade totalmente inteligente, totalmente vigiada e sem privacidade nenhuma, conseguir compensar ou resguardar os direitos de cada cidadão.
Então, você imagine, por exemplo, uma cidade desse tipo, inteligente, não existe nenhuma privacidade, porque a cidade é 100% vigiada. Então, isso se depara justamente com os direitos da personalidade de cada cidadão canadense. Tanto isso é verdade que a própria diretora do projeto, a primeira diretora do projeto, e tinha essa informação na própria revista, super interessante, pediu demissão, porque ela não se sentiu apta a manter um projeto que violava diretamente os direitos da personalidade de toda uma comunidade. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho duas, pode? Pode. Diogo, parabéns mesmo pela palestra. Eu tenho um também da... Desculpa, eu estou caminhando. Para tecnologia, né? Eu sou um fã da Cidade Inteligente. Gosto pra caralho desse tema. Estou estudando bastante, né? Porque as políticas que impactam, nós estamos querendo resolver elas. Mas deixando de lado, eu queria te fazer duas perguntas. Vou ver a primeira. Você comentou sobre o plano diretor, certo? Sim. O plano diretor, ele é um plano para 10 anos. Isso. Certo? Mas ele não, você não tem obrigatoriedade de cumprir ele. Certo? Porque tanto que o prefeito nem cumpriu e o nosso que também nem cumpriu. Mas nós temos mecanismos que podem obrigar eles a cumprir, que é a PPA, né? A LDO e a LDO e a LOA. Sim. Que é lei orçamentária anual. Então, se eles anexarem, votarem na Câmara Municipal esse complemento, eles têm a obrigatoriedade de estar fazendo isso. Outra ressalva que eu queria colocar para você é o seguinte, você achando, igual você colocou, que o governo federal disponibilizou recursos, certo, para implementarem na cidade inteligente. E eles não tiveram um projeto para poder gastar esse recurso. O que você acha disso? Entendeu? Nessa situação. Tá bom, veja, nós sabemos que existem regras constitucionais para a concretização de projetos por parte do município, do Estado, da União. Então, tem que existir, primeiro, um orçamento aprovado pelo Legislativo e nós temos que ter um projeto feito pelo Executivo, além de uma lei. Então, se nós não tivermos a atuação do Legislativo com a criação da lei, do projeto do Executivo, não tem como transformar uma cidade inteligente. É isso que eu quis dizer. Quando nós não temos uma lei municipal dentro do plano diretor, que ela já é criada de forma inteligente para receber uma cidade inteligente, não tem como transformar aquela cidade em inteligente. E você detectou exatamente o motivo qual foi. Muitas dessas cidades devolveram dinheiro porque elas não tinham um projeto para transformar a cidade em inteligente. Elas acharam, por exemplo, que transformar uma cidade em inteligente é colocar a internet numa praça pública ou colocar um computador no centro da cidade. E não é só isso. Isso faz parte da cidade inteligente, mas é muito mais do que isso. Então, existe realmente um defeito específico nas leis municipais, que da agora em diante devem ser atualizados esse plano diretor, para que posteriormente possa transformar cada cidade em cidade inteligente, se assim for o desejo daquela cidade, né? Sim. Minha outra pergunta é o seguinte, parece que, eu não sei se deu para entender muito bem, eu não sei se você é muito contra a cidade, não a cidade inteligente, mas o monitoramento. O monitoramento, parece que você é um pouco contra, né? Não. Veja, o monitoramento, a gente não pode ser contra hoje em dia, porque hoje em dia todas as cidades já são vigiadas. Aqui na frente quando eu entro no meu prédio, eu sou vigiado. Quando eu abro a porta do meu apartamento, tem uma câmera. Quando eu saio com o meu carro, é vigiado. Quando eu faço a esquina, o vizinho me filma. Não tem como sair mais disso.
Em todas as cidades, a maioria das cidades do mundo, nós já somos vigiados. A gente pode ponderar, obviamente, que nós não temos privacidade. Então, a única privacidade que a gente é uma pequena privacidade dentro da nossa residência, quando a gente fecha a porta, e uma intimidade dentro do nosso quarto ou dentro do nosso banheiro. Mas a partir do momento que você sai da sua casa, na cidade inteligente, na cidade digital, eu posso até ter contra, mas não tem como evitar isso, porque o mundo todo já está sendo vigiado, as cidades já são vigiadas, né? No meu ponto de vista, acho que seria benéfico para nós, sabe por quê? Porque hoje o Brasil consegue solucionar apenas 8% dos crimes cometidos no judiciário, né? 8%, só que eles conseguem trazer uma elucidação daquilo. A cidade inteligente, tendo monitoramento, né, igual você falou, quando chegar dentro da sua casa, aquilo ali acabou. Que não acontece. Você sabe que nosso telefone, no meu próprio caso, eu tinha uma conta num determinado site, que é o YouTube, né? Antes do meu cartão de crédito chegar, o YouTube já tinha acesso ao meu cartão, já debitou. E ele nem tinha chegado ainda. Entendeu? Pra mim. Então, tipo assim, eu acho assim, até determinado ali na sua residência, tranquilo. Mas acho que seria um benefício muito grande para nós, mais benefício do que malefício, um monitoramento. O que você acha disso, Diogo? Mais benefício do que malefício? Isso. Eu acredito que sim. Inclusive, nós tivemos um caso famoso aqui, que a Google foi réu do processo, em que um juiz determinou que ela cedesse para um processo criminal todas as pessoas que passaram por uma cidade do interior aqui de Sergipe. Então, de tal horário até tal horário, através dos seus aplicativos, da tecnologia do Google, o juiz determinou que cedesse ao processo todas as pessoas que passaram por ali para ele verificar quem foi o criminoso. E conseguiu, inclusive, em virtude disso, achar a pessoa que foi o cometedor do crime. E aí, para isso, a Google teve aqui em Sergipe, o advogado da Google fez a defesa no tribunal, mas ao final prevaleceu a segurança pública em detrimento do interesse individual e dos dados individuais do cidadão. Professor, dando continuidade às perguntas, Sim. o Flávio fez uma pergunta, vou repassar para o senhor, que é a seguinte: nessa perspectiva de políticas públicas digitais, podemos pensar na criação de uma estatal provedora de internet, energia, por exemplo? Veja, Flávio, eu acho muito complicado. As empresas estatais que ainda existem hoje em dia no Brasil não são empresas tecnológicas, né? Nós sabemos, aqui nós temos, a energia não é mais estatal, a Energisa é privada, mas a DESO, que é a empresa da água, ela é estatal e não é uma empresa tecnológica. Então, eu acredito que não casa tecnologia com Estado. Né? O Estado não está apto a criar tecnologia. Isso não quer dizer que o Estado não possa fazer parcerias público-privada e fiscalizar o dinheiro público e a gestão desse dinheiro. Mas acredito que uma empresa feita pelo Estado, única e exclusivamente, não vai ter nada a ver com tecnologia. Eu tenho outra pergunta também da Emily, que é a seguinte: professor, quanto ao ponto da educação digital, como o poder público pode materializar essa diretriz? Essa diretriz ela tem que ser estabelecida primeiro nos planos de todas as escolas municipais, estaduais e federais, né? Criar uma alfabetização digital para todas as pessoas, para depois conceder uma educação digital. Isso tem que ser implantado por cada cidade, em cada escola municipal, em cada escola estadual, em cada universidade federal, para que as pessoas... Nós temos um grande problema hoje em dia com a volta às aulas nas universidades federais, com a volta às aulas na universidade privada. Nós estamos aqui numa universidade privada que os alunos têm acesso à internet, mas nem sempre um aluno da universidade federal tem acesso à internet.
Esse é um dos motivos que a federal ainda não começaram as aulas, não é? Então, nem sempre a população está apta a ter uma educação digital ou uma internet para utilizar a tecnologia a seu favor. Antes, a gente tem que criar uma alfabetização, criar uma educação digital para depois conceder a internet à população e ela receber os benefícios decorrentes disso. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém? Então, eu gostaria de agradecer o professor pela palestra, me tirou muitas dúvidas também, me deu uma aula, aprendi muito com o senhor, e um tema muito interessante, despertou reflexão do pessoal que está assistindo a gente, muitas perguntas, então isso ilustra o quão boa foi a explanação do senhor. Muito obrigado, tá? Pela disponibilidade, a FAEP agradece a participação do senhor no nosso fórum jurídico, e muito satisfeito. Muito obrigado, Rafael, pelo convite, professora Isabel também. Vou deixar meu Instagram aqui também, o meu Instagram como professor, Prof. Dio Calazans, quem quiser seguir, a gente trocar também ideias futuras e se sintam aqui, sempre que tiver disponibilidade ou sempre que tiver um convite para falar de direito e tecnologia, eu estou sempre à disposição de vocês. Será uma honra. Obrigado. Professora Maria Isabel, passa a palavra. Eu gostaria de agradecer, né, a presença da doutora Carolina, que palestrou primeiro para a gente, que está aqui com a gente ainda, do professor Diogo, da professora Tanise, que está aqui também presente, que eu sei que palestrou para a gente ontem. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, do senhor, de vocês, né, no evento. Dizer que nós estamos muito felizes com a participação de vocês, com o sim de vocês em participar, vocês abrilhantaram o nosso evento. Sim, fantástico. Aprendi hoje um pouco sobre direito do trabalho, que eu tenho, não é minha área, né, com a professora, a doutora Carolina. Achei interessantíssimo o tema das cidades digitais e vejo que vocês nos ajudaram a fechar o nosso evento com chave de ouro. Acho que essa é a nossa realidade hoje. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Dizer que a FAEP está de portas abertas, né, para vocês, e dizer que, precisando de nós também estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês no evento. Obrigado. Aí, nós temos agora só algumas questões. Professores quiserem já se despedir, podem ficar à vontade. Os alunos, né, que estão participando, lembrem de preencher lá o formulário de presença, que algumas pessoas ainda não preencheram, e nós vamos sortear hoje mais um livro meu, que é o da pesquisa, que eu estou sorteando um por evento, né, por dia, então nós vamos sortear o livro. Vou mandar um para o senhor, tá, professor Diogo? Mande sim, professora. Vou mandar também o meu para mandar seu endereço, que eu vou mandar o meu também. A gente troca. Tá, vou mandar um para o senhor, que é a pesquisa como método de autonomização discente para um ensino jurídico de qualidade. Vou encaminhar um para o senhor aí, pedir depois eu me passo o endereço certinho que eu... Mando sim, e vou mandar o meu também. Tá bom. Senhora. E aí nós vamos fazer o sorteio, aí se eu quiser ficar à vontade, né, porque às vezes a gente demora um pouquinho. Eu vou me despedir então e desde já agradeço novamente. Muito obrigado.